Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina, estarei com vocês nessa aula de Língua Portuguesa, volume 2. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos aprender um pouco sobre reportagem e o uso da vírgula aposto. Bom, primeiro vamos falar de reportagem. Reportagem é um gênero não literário, ou seja, é considerada um texto jornalístico, veiculado por meios de comunicação como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Sua principal função é informar, possuindo assim uma função social muito importante. Porque quando assistimos ou lemos uma reportagem que está nos informando, automaticamente nós criamos uma opinião sobre o assunto, certo? A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Exemplos: texto expositivo e informativo. Expõe sobre determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor. Descritivo e narrativos. Descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagens. E por fim, texto opinativo ou texto de opinião. É um texto breve e claro na interpretação dos fatos. É opinativo porque o sujeito que escreve emite opinião, ou seja, expõe o que pensa sobre o assunto. A estrutura de uma reportagem é bem parecida com a da notícia, que nós vimos lá na nossa aula 6, lembram? A estrutura da reportagem pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisas, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. Essa estrutura está dividida em 3 partes: título, lead e corpo do texto. Vamos lá? Título pode ser principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos. Um título principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. Lead é o primeiro parágrafo do texto, o qual são apresentadas as principais informações da matéria, fornecendo um panorama aos receptadores, por ter caráter mais detalhados da reportagem. A lead não precisa responder todas as perguntas: o que, quem, quando, onde, como, porquê. Corpo do texto. Corpo do texto é o desenvolvimento da reportagem, o elemento do texto que vai reunir todas as informações adquiridas pelo repórter, como as pesquisas, entrevistas, material gráfico, etc. No final do corpo do texto, o jornalista deverá ter um texto coeso e coerente. Vamos lá na nossa página 40 do livro didático volume 2 de língua portuguesa. Vamos observar os 3 textos que aparecem na página 40. Os 3 textos estão falando sobre frutas, né? Vocês conseguem identificar se são textos na linguagem expositiva, informativa ou literária? Olha lá! O texto 1 e 3 são expositivo e informativo, e o texto 2 é linguagem literária, certo? Conseguiram notar a diferença? Isso! Por mais que os 3 textos estão falando de frutas, o texto 2 é uma poesia, e os outros textos 1 e 3 são uma reportagem publicada no jornal, certo? Isso aí deu para entender, né?